Galera, chegando com mais um vídeo e hoje nós vamos resolver a segunda parte das questões de equações do segundo grau. São mais 10 questões aí que a gente vai estar discutindo, resolvendo, comentando, tentando ajudar aí vocês na aprendizagem desse conteúdo, beleza? Vamos lá, continuando, a gente vai começar com a questão 11, já que no vídeo primeiro a gente foi até a 10ª. Questão 11. Um pedreiro usou 200 azulejos quadrados iguais para revestir 45 metros quadrados de parede. Qual é, em centímetros, a medida do lado de cada azulejo? Percebam que ele falou que os azulejos têm um formato quadrado. Os quadrados têm os lados iguais. Como eu não sei a medida, eu vou chamar o lado de x. Como é um quadrado, a sua área será x ao quadrado. Percebam ainda que ele deu a área em metro quadrado e ele quer a resposta em centímetro. Então vamos transformar isso aqui também. Além disso, ele fala que foram utilizados 2.000 azulejos. Então, se a área de 1 é x ao quadrado, a área dos 2.000 será 2.000 vezes x ao quadrado. Lado do azulejo x, 2.000 vezes x ao quadrado. Aqui eu já transformei 45 metros quadrados em centímetros quadrados. Lembrando que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, para transformar de metro para centímetro, a gente acrescenta 2 zeros. Mas como era metro quadrado, a gente tem que acrescentar 4 zeros. Então, eu posso, observando aqui nós temos 3 zeros, eu posso eliminar esses 3 zeros, simplificar, na verdade, dividindo essa equação aqui por 1.000. Então, eu vou cortar esses 3 zeros daqui com esses 3 zeros daqui, sobrando, portanto, 2x2 igual a 450. Passo 2 dividindo, o x2 vai ser 450 dividido por 2. O x2, portanto, é igual a 225. Resultado da divisão de 450 por 2. Transformo isso aqui numa raiz e vou dizer que o x é igual a mais ou menos a raiz de 225. O x, portanto, é mais ou menos 15. Porém, ele está perguntando a medida do lado do azulejo. Esse lado não pode ser negativo, então a gente descarta o menos 15 e conclui que esse azulejo tem como medida do lado 15 centímetros. Questão 12. Dois dos lados opostos de um quadrado têm suas medidas aumentadas em 40%. Os outros dois lados opostos têm suas medidas diminuídas de 40%. Se a área do quadrilátero obtido é 15,12 metros quadrados, qual é a medida do lado do quadrado inicial? Bom, vamos tomar como base o quadrado inicial. Nós temos um quadrado em que não sabemos as medidas dos seus lados, então nós chamaremos de x. A área dele seria x ao quadrado, mas isso não vai influenciar nesse primeiro momento, até porque ele só quer saber o valor desse x. Depois ele diz que esse quadrado teve um dos seus lados aumentado. Então, nós tivemos a transformação do quadrado em um retângulo. Eu aumentei esse lado, consequentemente esse aqui também foi aumentado, e eu diminuí esse lado, consequentemente esse outro também. Ele diz que no aumento houve um acréscimo de 40%, aumentou em 40%. Então eu tinha x e eu vou acrescentar 40%. Lembrando que 40% é o mesmo que 0,4. Então, esse lado que era x passará a medir agora com esse aumento 1,4x. O outro lado houve uma redução, ou seja, foi retirado 40% de x. Assim sendo, onde antes era x, nós retiraremos os 40%, sobrando, portanto, 60%, que corresponde a 0,6x. E aí agora nós temos um retângulo de lados 1,4x e 0,6x. E a questão diz que a área desse retângulo é 15,12. Então basta a gente usar a fórmula da área, fazendo produto base vezes altura, ou seja, 1,4 vezes 0,6, e substituir o A por 15,12. Então vai ficar 15,12 igual a 1,4x vezes 0,6x. Multiplicamos isso aqui e nós encontraremos 15,12 igual a 0,84
x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. O 0,84 igual a isso é o mesmo que dizer que isso é igual a isso. Então, essa ordem aqui, esse primeiro ou do outro lado, vai tornar essa igualdade verdadeira. Então, eu inverti a equação sem me preocupar em fazer multiplicação nenhuma. O 0,84 está multiplicando, e se ele está multiplicando, ele passará dividindo. Dividindo 15,12 por 0,84, isso vai dar 18. Transformamos o x2 na raiz, então x vai ficar igual a mais ou menos a raiz de 18, e novamente estamos falando de medida de lado, então nós vamos descartar o sinal negativo, beleza? No final só vai interessar para a gente o resultado positivo. Só que esse 18 não tem raiz exata, então nós vamos ter que simplificar essa raiz. Fatorando 18, a gente encontra 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2, 18. A forma fatorada dele, portanto, seria essa. Esse 3 está elevado ao quadrado, então dá para a gente simplificar e tirá-lo da raiz. Já que a raiz de 9 é 3, ele ficará então fora. O x então vai ser mais ou menos 3 raiz de 2. Como eu disse, só interessa para a gente o valor positivo, então a medida inicial do lado do quadrado vai ser igual a 3 raiz de 2 metros. Questão 13. A figura representa um paralelepípedo de volume 64 cm3. Determine o valor de x. O volume de um paralelepípedo é dado pelo produto das suas três dimensões, ou seja, A vezes B vezes C, ou comprimento vezes largura vezes altura, se assim vocês preferirem. Eu vou dizer que o A é o x, que o B é o x menos 4, que o C é o 2, e vou apenas substituir esses valores aqui. O volume, ele disse que é 64, então eu substituí. O A eu substituí por x, o B por x menos 4 e o C por 2. Vamos efetuar esse produto aqui. O x com 2 vai dar 2x. Depois nós vamos fazer aqui a distributiva, né? Fazer o chuveirinho. Então 2x vezes x vai dar 2x2 e 2x vezes menos 4 vai dar menos 8x. Eu vou pegar esse 64, para não ter que passar os dois para cá, mudar sinal, depois multiplicar, eu vou levar logo o 64. Então, o 64 ao mudar de lado vai mudar de sinal. Então, vai ficar 2x2 menos 8x menos 64. Ele mudou de lado. Aí vejam, eu troquei a equação toda de lado, que faz com que não haja necessidade da gente mudar o sinal. A nossa equação é composta por três termos em que todos eles são divisíveis por 2. Então eu posso simplificar essa equação dividindo ela por 2. 2x2 dividido por 2 vai dar x2. Menos 8x dividido por 2 vai dar menos 4x. E menos 64 dividido por 2 vai dar menos 32. Aí a equação agora está prontinha para a gente resolvê-la. Só que eu acho que não há mais necessidade da gente calcular o delta, né? Então vamos, a partir de agora, a gente está, sempre que possível, quando o coeficiente for 1, vamos estar resolvendo ela usando soma e produto. Ou seja, nós precisamos de dois números que multiplicados dê menos 32 e que somados dê mais 4. Então esses valores são 8 menos 4. 8 vezes menos 4 dá menos 32 e 8 menos 4 dá mais 4. Assim como nas questões anteriores, nós estamos tratando de medida de comprimento, medida de largura, medida de altura, então esse valor negativo não nos interessa, já que aqui ficaria menos 4 e aqui ficaria 0. Descartaremos então menos 4 e vamos concluir que o valor de x é 8 centímetros. Questão 14. Um grupo de amigos resolveu enviar mensagens por e-mail. Cada componente do grupo mandaria 3 mensagens a cada um dos demais. Sabendo que foram enviadas 468 mensagens ao todo, qual é o número de pessoas que participaram desse grupo? Essa questãozinha é bem interessante e vamos pensar sobre ela. Vamos destrinchar passo a passo. Bom, primeira coisa, vamos dizer que a quantidade de pessoas, de participantes, é x. E a questão está dizendo que cada participante deve enviar 3 mensagens para os demais participantes do grupo. Então a gente vai chegar à seguinte conclusão: cada um deles deverá enviar 3 mensagens
para os demais. Então seria 3 vezes x. Porém, ele não pode enviar para ele mesmo. Então, desse total de participantes, nós temos que retirar esse indivíduo que está enviando a mensagem. Portanto, cada pessoa enviará 3 vezes x menos 1 mensagens. E o total de mensagens será dado exatamente pelo produto entre a quantidade de participantes e a quantidade de mensagens que cada um deles vai enviar. Ou seja, x vezes 3 vezes x menos 1 vai me dar o total de mensagens, que é 468. Aí agora não tem mais problema, é só a gente simplificar isso aí, fazer x vezes 3, que dá 3x, fazer a distributiva, fazer aqui o chuveirinho, 3x vezes x vai dar 3x2, 3x vezes menos 1 vai dar menos 3x, e aí eu já passei logo menos o 468 para cá e mudou de lado, ele vai mudar o sinal. 8 mais 6 dá 14, 14 mais 4 dá 18, ou seja, esse número, 468, é divisível por 3. Então, eu posso simplificar a minha equação dividindo toda ela por 3, ficando 3 por 3 dá 1, que é x2, menos 3x por 3 vai dar menos x, e menos 468 dividido por 3 vai dar menos 56. De novo, o coeficiente é 1, então não vamos perder tempo, vamos usar soma e produto. Nós precisamos de dois números que multiplicados dê menos 156 e que somados dê mais 1. Esses números, portanto, são 13 e o menos 12. 13 menos 12 dá mais 1 e 13 vezes menos 12 dá menos 156. Como que ele quer saber é o número de pessoas que participaram, a gente descarta o valor negativo e diz como resposta que esse grupo era formado por 13 participantes. Questão 15. Qual é o valor de m na equação para que a soma das raízes seja igual ao seu produto? Ou seja, soma igual ao produto. Quem é soma? Menos b sobre a. Quem é produto? C sobre a. O b é menos 4m. O c é 0,5. Então, a gente vai... Esse A e esse A são iguais. Em lados opostos, a gente pode simplificar. Então, vai sobrar menos B sobre C, ficando menos 4M, igual a C, que é 0,5. Menos com menos vai dar mais, 4M igual a 0,5. O 4 vai passar dividindo e o M vai ser igual a 0,5 sobre 4. Dividindo isso aí, a gente conclui que o M é igual a 0,125. Acabou. Porém, você também poderia ter resolvido isso aqui através de uma divisão. Lembrando que 0,5 é 1 sobre 2, dividido por 4. Divisão de fração, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui, na forma fracionária, ficaria igual a 1 oitavo. Dois valores possíveis. A mesma coisa, tá certo? Porém, duas respostas, melhor dizendo, duas respostas possíveis. Ou 0,125 na forma decimal, ou 1 oitavo na forma fracionária. Tanto faz de um jeito ou de outro. Questão 16. Calcule o valor de k na equação x2 menos 9x mais k igual a 0, de modo que x1 seja igual a x2 mais 5, e que x1 e x2 sejam raízes da equação de segundo grau. Ora, ele está falando em raízes e está dizendo aqui que o x1 é igual ao x2 mais 5. Bom, se ele tivesse me dado o valor do x1 ou o valor do x2, eu substituiria aqui no x e acharia o valor do k. Mas como ele só me disse que o x1 é x2 mais 5, eu vou ter que partir então aí para usar as relações ou soma ou produto. Se a gente for usar o produto, ficaria x1 vezes x2 igual a c, que é k, sobre a, que é 1. A nossa equação apareceria duas variáveis, o x, x1 ou x2 e o k. Então, o produto inicialmente está descartado. Vamos pensar na soma. Soma das raízes x1 mais x2 é igual a menos b sobre a.
Quando eu observo B, eu tenho um valor numérico, não mais uma variável, como era o caso do C. Então, a soma, nesse caso, aparentemente, é o que vai servir como saída para a gente resolver a questão. Então, eu estou dizendo que a soma das raízes, x1 mais x2, é igual a menos b. Então, vai ficar menos 9 sobre 1. Simplificando isso aqui, a gente conclui que a soma dessas raízes é igual a 9. x1 mais x2 é igual a 9. Porém, observe o que ele disse aqui no enunciado. x1 é igual a x2 mais 5. O que significa dizer que eu posso substituir esse x1 por esse valor aqui. Então, aqui vai ficar x2 mais 5 mais x2 igual a 9. Eu posso somar o x2 com o x2, que vai dar 2x2. Posso passar o 5 para lá, menos 5. Simplificar isso aqui, que vai dar 4. E dividir por 2, concluindo que uma das raízes é igual a 2. Se eu precisasse, bastava substituir aqui e concluir que a outra raiz vai ser 7. 7 mais 2, 9. Satisfeita a condição da soma. Mas o que a questão está querendo é o valor do K. Só que agora acabou o problema, porque eu já tenho uma das raízes. Então, basta pegar o valor dessa raiz e substituir do x. Com isso, eu acho o valor do K. Ficando, então, pegando a equação x2 menos 9x mais k igual a 0 e substituindo, nós ficaremos com 2 ao quadrado menos 9 vezes 2 mais k igual a 0. 9 vezes 2 vai dar 18. 4 menos 18, ou eu posso passar para lá, ou eu posso logo simplificar. Simplificando vai dar menos 14. E agora passando menos 14 para lá, ele vai passar mais 14. Então eu concluo que o K é igual a 14. Questão 17. Na equação do segundo grau, x2 menos kx mais 4 igual a 0, a soma das raízes é o triplo do produto entre elas. Ou seja, soma é 3 vezes o produto. Quem é soma? Menos b sobre a. Quem é produto? C sobre A. Como eu vou poder cortar o A de um lado com o A do outro, eu posso logo já fazer direto e dizer que o menos B é igual a 3C. B é menos K, então vai ficar menos K. E o C é 4, 3 vezes 4. Menos com menos vai dar mais, 3 vezes 4 dá 12. E aí a gente conclui que o valor do K é 12. Questão 18. É dado que a equação do segundo grau ax2 mais bx mais c igual a 0 sobre a variável x possui exatamente duas raízes reais iguais. Duas raízes reais iguais significa dizer que o delta tem que ser igual a 0. Quais são os possíveis valores de b? Para que sejam duas raízes reais iguais, o delta tem que ser igual a 0. E delta a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Só que aí, quando eu olho aqui para o enunciado, ele está dizendo que A vezes C é igual a 9. Então, eu posso substituir esse A vezes C por 9. E aqui vai ficar B2 menos 4 vezes 9. Menos 4 vezes 9 vai dar menos 36. E aí a gente montou uma equação do segundo grau, incompleta em B. Apesar de que esse B aqui seria a variável, tá? Não é o coeficiente da equação. Resolvendo então isso aqui, eu vou passar o menos 36 para lá. Vou calcular a raiz quadrada e concluir que o b pode ser mais 6 ou menos 6. Portanto, os possíveis valores de b, mais 6 ou menos 6. Questão 19. Na divisão dos lucros com seus 20 acionistas, uma empresa distribuiu R$ 600 entre os preferenciais e R$ 600 entre os ordinários. Sabe-se que cada acionista preferencial recebeu R$ 80 a menos do que cada acionista ordinário. Determine quantos acionistas preferenciais essa empresa possui. Também um probleminha bem interessante, né? Vamos atribuir algumas variáveis para ficar mais fácil da gente entender. Primeira coisa, vamos dizer que os acionistas preferenciais, a quantidade deles corresponde a X. Vamos dizer que os acionistas ordinários, a quantidade deles corresponde a Y. Então, são X preferenciais e Y preferenciais, ordinários, perdão. A gente também pode concluir que a quantidade X somada à quantidade Y vai me dar o total de acionistas, que é 20. Então, X mais Y é igual a 20. E aqui ele está dizendo, sabe-se
que cada acionista preferencial recebeu R$ 80 a menos do que cada acionista ordinário. Ou seja, a gente vai poder afirmar que o valor do acionista preferencial é igual ao valor do ordinário menos 80, já que ele recebeu R$ 80 a menos. Isso aqui, tá, eu esqueci, pulei sem querer, eu só fiz isolar o Y. Por que eu isolei o Y? Porque ele quer saber os acionistas preferenciais, ou seja, ele quer o valor do X. Então, ao isolar o Y, eu já vou logo achar o X. Se você achasse o X, daria diferente? Não. Só que você iria primeiro achar o valor do Y, para depois substituir e achar o valor do X. Eu prefiro ir logo direto. Bom, vamos voltar para cá e atentar isso. Como é que eu calculo o valor que cada preferencial recebeu? Basta pegar os R$ 600 que foram rateados entre eles e dividir pela quantidade de preferenciais, ou seja, 600 dividido por x é o valor que cada um vai receber. O valor ordinário, do mesmo jeito, 600 dividido por y. Então, substituindo aqui, nós ficaremos com 600 sobre x, isso é o valor que cada preferencial recebe, ou recebeu, 600 sobre y, menos 80, porque isso aqui é o que cada um recebeu, mas em relação aos preferenciais, eles receberam ainda R$ 80 a menos, certo? E aí vejam, aqui a gente tem o y e o x, duas variáveis, eu tenho que trabalhar com apenas uma. Para isso eu vou pegar esse y e substituir pelo valor que nós isolamos aqui. Então, y é o mesmo que 20 menos x. Então, substituindo, fica assim a nossa equação. Uma equação fracionária, a gente tem que fazer MMC, nesse caso vai ser x vezes 20 menos x. Eu vou formar uma equação zona com os dois membros e esse MMC representado aqui dos dois lados e vamos proceder àquela velha regra do MC, o fancão do MC Xandão, né? Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Esse número dividido por esse vai dar 20 menos x, ó ele, e o resultado multiplica com o numerador que é 600. Esse número dividido por 20 menos x vai sobrar só o x, ó ele, e nós multiplicamos com o numerador que é 600. Esse número dividido por 1 é exatamente igual a ele mesmo, então sobra x vezes 20 menos x. E o resultado a gente multiplica por 80. Podemos então agora eliminar esses denominadores e efetuar as multiplicações. 600 vezes 20 vai dar 12.000. 600 vezes menos x vai dar menos 600x. 600 vezes x vai dar mais 600x. Menos x vezes 80 dá menos 80x, que multiplicado por 20 vai dar menos 1.600x. E menos 80x multiplicado com menos x vai dar mais 80x ao quadrado. Agora é só a gente arrumar a equação. Arrumando, eu vou passar esses indivíduos aqui para lá, tá certo? Lembrando que quando eu faço isso, eu não altero nada o meu resultado. Então, ó, 80x está positivo, permanece. Menos 1.600 mais 600 vai dar menos 1.000. Eu já resolvi esses dois, já coloquei aqui o resultado. O menos 600 vai passar mais 600. E o mais 12.000 vai passar menos 12.000. Ainda dá para a gente simplificar esses dois. Então, a equação vai ficar 80x2 menos 1.000x mais 600x vai dar menos 400x. E o menos 12.000 a gente repete. Todos esses três números são divisíveis por 80. Então, eu posso simplificar a minha equação dividindo ela por 80. Então, vai ficar 80 por 80 dá 1, sobra o x2. Menos 400 por 80 dá menos 5. E menos 12.000 por 80 dá menos 150. A equação está simplificada, coeficiente 1. Então, nós precisamos de dois números que multiplicados deem menos 150 e que somados deem mais 5. Esses números são menos 10 e mais 15. Porém, a questão quer saber quantos acionistas. Então, a gente vai de novo descartar o valor negativo. Não existem menos 10 pessoas.
e vamos concluir que esta empresa possui 15 acionistas preferenciais. E, se ela perguntasse, seriam 5 acionistas ordinários, já que a soma tem que dar 20. Questão 20. Por causa de limitações do mercado, o preço unitário de uma certa mercadoria pode variar de 15 a 30 reais. Quando se cobram X reais por unidade, são vendidas 86 menos 2x unidades por dia. Dessa forma, podemos concluir que a receita diária é obtida multiplicando-se o preço unitário, X, pela quantidade de unidades vendidas, 86 menos 2x. Isto é, a receita R é igual a X vezes 86 menos 2x, em que R representa a receita diária. Existem dois possíveis valores de X que não estão compreendidos entre 15 e 30 reais, para os quais a receita diária fica nula. Receita diária fica nula. Qual é a média aritmética desses valores? Bom, ele está me dizendo que para a gente calcular a receita, a gente usa essa fórmula aqui. E eu posso simplificar essa fórmula efetuando esse produto. Então, eu vou ficar com R igual a 86x menos 2x2. A minha fórmula está simplificada. E o que ele quer? A média das raízes para que a receita seja nula. Ou seja, receita nula significa dizer que esse R tem que ser igual a zero. E aí a nossa fórmula se transformou em uma equação do segundo grau incompleta em C. A gente vai resolver isso aqui por fatoração. Eu vou só passar os elementos para o outro lado. 2x estava negativo, ficou positivo. 86 estava positivo, ficou negativo. E vou colocar o x em evidência. Dividindo 2x2 por x vai dar 2x. Dividindo menos 86x por x vai dar menos 86. O primeiro valor é zero, então x igual a zero. O segundo valor a gente vai pegar o que está nos parênteses e igualar a zero. 2x menos 86 igual a zero. E vamos resolver essa equação do primeiro grau. 2x é igual a 86 e o x é igual a 86 sobre 2, que dá 43. Ou seja, as raízes dessa equação são 0 e 43. Só que a questão está perguntando qual é a média aritmética entre eles. Bom, para a gente calcular a média aritmética, a gente vai somar os dois. E como a gente está somando dois valores, a gente vai dividir por 2. Então, 43 mais 0 dá 43. E 43 dividido por 2, a média é igual a 21,5. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Eu vou respondendo dentro do possível, beleza? Valeu!